aí acabou o caso de amor. Então, para fazer um intervalo com vocês, assim, o que eu estou tentando fazer com vocês é tentar que vocês identifiquem que existe um processo quase de escamoteamento, não vou dizer ignorância, da nossa história, de quem foram os autores, como eles trabalharam, e o que é aceitável que você repristine pós-Constituição de 88. Tem coisas que não são aceitáveis, tem posições que não são aceitáveis, e por essa razão, abandonar a tradição é a única condição de nós fazermos jus a uma Constituição de 88 com um processo novo. Agora, não voltando, não, mas o saudoso Hélio Tornag já dizia, contextualizar, né? Quem foi, como ele trabalhou. Então, eu vou parar por aqui, façamos 20, 25 minutos, 25, não, tem que ser 25 ou 20, então 25, para dar tempo de eu também me organizar um pouquinho para pro outro ponto, se eu conseguir, mas eu vou tentar me esforçar para... Podemos seguir já? Podemos. Então tá. Então vamos para a última sessão medieval de tortura. E aqui vem um caminho para o final, mas vai ser um final meio atropelado, porque eu disse para o Maurício, eu preciso mais uma sessão ainda, mas também aí depois já onera em demasia, é também difícil achar tempo e realmente eu estava dizendo que para vocês é muito mais pesado que para mim. Eu estou falando não posso dormir, né? Vocês acabam sofrendo, né, tudo isso que eu estou trazendo, tentando alertar vocês para despertar a questão da desconfiança em relação ao relato da nossa história. Então, eu sei, tenho plena ciência de falar de história, né? Geralmente já começa história, né? E de tudo, da forma como eu tenho tentado passar, porque na tentativa de ser um pouco mais minucioso com as palavras, eu tenho que ler, eu acho um saco também, porque do lado de vocês também é difícil manter a atenção, mas eu também não quero correr o risco de acabar introduzindo pensamentos que não são propriamente dos autores, né? Então, por isso a paciência de vocês, e eu tenho um maior agradecimento por essa demonstração de paciência de vocês. Então, voltando ao Código de Processo Penal Brasileiro, eu me encaminho agora para tentar pensar aquela estrutura, que foi a estrutura que eu havia trazido do processo italiano, para que vocês possam tentar confrontar com a brasileira. Logo no início, o Francisco Campos, na exposição de motivos, ele vai trazer algumas considerações sobre o espírito do Código, né? E a menos que nós acreditemos que, de fato, uma exposição de motivos não indique nada acerca do Código, a exposição de motivos ela tem uma importância numa chave de leitura sobre como o Código é constituído. Eu particularmente não acredito que uma exposição de motivos não possa ter relação alguma com o seu conteúdo, como foi a defesa do Código de 40. Né? Então, pegar um autor como o Tarufo, que faz essa defesa, pegar um autor na Espanha como o Picot e Runoy, que vai alertar para uma espécie de que a exposição de motivos realmente foi excedente, mas ela não coincidia com o conteúdo do Código de Processo Civil. E, ao meu juízo, nenhuma exposição de motivos ela é gratuita. É como se ela fosse um excedente. Ela é um reflexo. Ela é uma tentativa de sistematização ou de sumarização de tudo aquilo que motivou, né, a feitura, a elaboração do elemento legislativo. Então, vai dizer assim, e aqui de novo, embora a exposição de motivos seja muito mais fácil de ser consultada, porque ela está disponível, nós vamos perceber como o discurso do Francisco Campos, que é, aqui parafraseando Derrida, né, que é o que assina a violência, porque esse é um monumento à violência estatal, ele vai se configurar como uma ilação de tudo aquilo que aquela estrutura que eu trouxe para vocês é composta. Ou seja, de que na exposição de motivos, toda aquela estrutura que é necessária você arrancar, despedaçar e sistematizar, ela está concentrada. É o material mais bruto. Então, se vocês fizessem isso pela exposição de motivos, vocês conseguiriam chegar a conclusões muito parecidas. Veja, eu vou fazer de novo uma leitura aqui para ser fiel às expressões, porque muitas vezes as expressões utilizadas pelo Francisco Campos são insubstituíveis. Diz assim:
De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal num código único para todo o Brasil, impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinquem. Defesa social. As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundido pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores que a repressão se torna necessariamente defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudo-direitos individuais em prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando vem se mostrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em sociedade, não pode invocar em face do Estado outras franquias ou imunidades, além daquelas que o assegurem quanto ao exercício do poder público fora da medida reclamada pelo interesse social. E ele segue aqui falando mais algumas coisas no mesmo ritmo. Mas veja, se vocês tomarem atenção ao que eu disse, especialmente nessa parte, né, urge que seja abolida a primazia do indivíduo sobre o social e não se pode mais contemporizar com pseudo-direitos individuais. É evidente que a narrativa do Frederico Marques é incompatível com a exposição de motivos. Não é possível defender que é um código que multiplica garantias, mas ao mesmo tempo não tem avesso a pseudo-direitos. De novo, eu chamo a atenção para essa tentativa de deslocamento que faz uma certa literatura de proteção a uma certa continuidade da tradição liberal. Né? Então, até uma expressão que o Francisco Campos utiliza, designado o sentimentalismo mais ou menos equívoco. Ele utiliza essa expressão e na exposição de motivos do Código Rouco é o sentimentalismo aberrante, as duas utilizadas para designar a presunção de inocência. Então, até nisso as ideias são muito similares. Veja só o que diz o Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, que é um desses procedimentalistas que estão na base, professor aqui da Escola de São Paulo, e vai dizer assim, né, a Itália de Mussolini promulgara os códigos penal e processual penal, considerados verdadeiros monumentos do saber jurídico. Essa, se a gente dá crédito a uma narrativa de manutenção da tradição pela Escola de São Paulo, esse é onde a gente está partindo. Eu estou alertando a vocês, e é uma questão que é preciso levar a sério, que tem algumas premissas aqui que são inaceitáveis. E eu chamo a atenção de novo também para o fato de nós termos que nos reinventar como analíticos, como pesquisadores, como estudantes, acerca daquilo que nos informam e formam sobre o processo penal. Então, São Frederico Marques é um grande pensador da Escola de São Paulo. E eu não estou fazendo um discurso contra a Escola de São Paulo, eu estou dizendo aqui que a construção, uma construção de um saber de escola, também está assentado em algumas premissas que foram mais ou menos ignoradas no sentido de promover ou de possibilitar a construção desse saber. E aqui é preciso também, então, levantar essas questões para vocês analisar se efetivamente o que devemos fazer para nos livrarmos de algumas amarras das quais nós estamos presos. E falo da Escola de São Paulo porque não há dúvida que ela foi e é a mais influente no Brasil. Da mesma forma é que tem mais responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, então, maior a importância que temos de dedicar a ela. Não estou gratuitamente acusando Frederico Marques. Estou alertando para o fato de que há um problema inequívoco aqui que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado por quem quer fazer ciência. Não podemos pretender uma certa asepsia política e dizer, não, mas Frederico... Eu não estou questionando o indivíduo Frederico Marques e o contexto de toda a sua obra. Eu estou dizendo que a narrativa que ele provoca em torno do CPP é uma narrativa que legitima as práticas punitivas autoritárias que se mantêm até hoje. E depois a gente vai ver como se renovam. Como elas se renovam. Portanto, ao mesmo passo que é um elogio, e eu teço as considerações
da mais alta relevância em torno da Escola de São Paulo, alerta também para o alto grau de responsabilidade que nós temos que ter sobre aquilo que ela é e produz. Então, por isso, o aceite do convite do Maurício para poder falar aqui, nesse local. Veja só, Roberto Lira, outro autor que é considerado um liberal próximo do socialismo. Quando o Roberto Lira escreve um texto chamado O Código de Processo Penal de 1941, e Roberto Lira fez parte da comissão, ele vai dizer assim: o juiz é plenipotenciário no processo penal, sem preclusão como instrutor até a sentença. Corrige a chicana, a cavilação, a alicantina, o sofisma, o verbalismo protelatório. Dispõe de sanções processuais, inclusive prisão. Então, de novo, eu pergunto como isso pode ser nutrido a partir de uma perspectiva liberalista ou libertária. De novo, só pode ser liberalista no momento em que o liberalismo é o liberalismo tecnicista à la Manzini. Esse sim é compatível. Esse sim é compatível. Vamos de novo para o Frederico Marx. Agora, no Elementos do Processo Penal. Segundo ele, o Código de 1941, abre aspas, plasmou todas as formas procedimentais sob a fiel observância do sistema acusatório. Então, isso que o Francisco Campos fez é um sistema acusatório. Veja só, Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, sobre a constituição desse código. Elaborado, embora em pleno regime ditatorial, se não é um código liberal, também não se pode dizer que denuncia um regime de força. Em linhas gerais, pode-se considerá-lo como um diploma conservador, talvez excessivamente conservador, mas não autoritário. Percebamos como uma geração de juristas, o Vicente mais antigo, o Frederico Marx mais contemporâneo, vão articular uma certa narrativa em torno da validade democratizante desse Código de Processo Penal. E agora, então, refrescando a memória, vamos partir para a estrutura do nosso código. Quando na Itália eu apontei para a existência de uma instrução preliminar, aqui nós vamos ter uma outra função, que é a do inquérito policial, que é a grande ferramenta de investigação preliminar, embora não seja a única. Existem várias espécies de investigação preliminar no Brasil, a mais comum delas é o inquérito policial, certo? Então, vou tratar dela, e porque ela é a forma tratada pelo Código de Processo Penal. Veja que na sua Constituição existe um discurso da defesa, uma defesa do inquérito policial, como a gente vai encontrar até hoje, talvez uma das estruturas mais não sujeitas à modificação na discussão de reformas processuais penais seja o inquérito policial. É muito por conta hoje do estado que a gente tem de organização em termos dos delegados de polícia. Mas isso é uma função estratégica do inquérito policial, que é a de captura dos elementos de informação. O problema, e aqui, de um ponto de vista dogmático, eu escrevo com o Auri o investigação preliminar, é evidente que o que é produzido no inquérito não pode ser prova. Atos de investigação, atos de prova, de acordo? O problema agora, eu vou retomar, vamos variar um pouco com o Foucault. Como é que o Foucault poderia contribuir para isso? O Foucault faz um curso na Universidade de Louvain, na Bélgica, na década de 80, e lá ele vai investigar o fenômeno da confissão. Nesse contexto chamado agir mal, dizer a verdade, o Foucault abre o seminário dizendo assim, olha, veja, o que é importante não é a questão da descoberta de uma verdade com V maiúsculo. Essa verdade, adequação, como o professor Geraldo Prado afirmou, uma verdade real, uma concretização dos eventos. Isso, em tese, o próprio Carnelucci, na década de 50, no Verdade, Dúvida e Certeza, já havia colocado os problemas a partir da própria filosofia hermenêutica, né? Quando o Carnelucci conhece Heidegger, ele vai mudar o seu posicionamento em relação à ideia de verdade. Eu não estou falando aqui da impossibilidade de uma verdade, mas nós temos que prestar atenção numa coisa que não vai aparecer no direito.
dizer que eu não consigo, através do processo, alcançar a verdade, não resolve os meus problemas. A questão é que existirão determinados elementos que, não sendo a verdade, ocupam o registro da verdade. Aquilo que Foucault chama de regimes de veridição. Como a confissão ocupa esse espaço. A confissão não é a verdade, mas ela ocupa o espaço da verdade. Você toma a confissão pela verdade, mesmo não sendo a verdade. Existem determinados elementos, e aqui a analogia é minha, se você, mesmo que elementos do inquérito não sejam tecnicamente provas, eles ocupam o espaço da prova. Eles produzem os mesmos efeitos da prova, daí porque o artigo 155 permite que o juiz condene baseado inclusive no inquérito policial. E quem possa achar que o 155 foi uma melhoria, não foi. Porque ele autorizou e legitimou que o juiz possa condenar com base no inquérito policial. Mas não tinha nenhum registro. Agora se pode. Se pode desde que tenha um trecho produzido durante a fase judicial. Então, a importância estratégica do inquérito policial e da instrução preliminar, na forma de um procedimento bifásico, é controlar o que será produzido na segunda fase. Controlar de maneira tal que não se produza, de fato, elementos originários na segunda fase. De que nós possamos determinar previamente qual é o conteúdo do que se tem lá. E dessa forma, evidentemente que o constrangimento pela via testemunhal é o mais específico deles, é o mais comum, que era, inclusive, uma técnica dos inquisidores. Confronte o acusado com o que ele disse antes. Nicolau Emmerich. 500 anos desse instituto. E por isso que, quando Paulo Ferrou escreve sobre oralidade e leitura de material no inquérito, no processo, dizendo que isso não pode resultar em nada que preste. Porque a cognição é impossível de ser formada nessas condições. Porque não há mais originalidade. Tudo já vem dado. Esse é o problema do monstro de duas faces, que é o procedimento bifásico. Claro, não é um procedimento bifásico no sentido estrito do termo, porque afinal de contas o inquérito não é processo, é um procedimento administrativo, e sendo um procedimento administrativo, ele não poderia produzir os efeitos que um processo produz, portanto, do ponto de vista dogmático, me garantiria que o inquérito não produz efeitos, porém, o que o inquérito faz, não juridicamente, é a produção de regimes de verdade que vão ser utilizados. Então, portanto, não interessa se é feito lá ou se é feito aqui, desde que seja utilizado. Essa é a estratégia do inquérito policial. E é uma estratégia das mais brilhantes, porque você sequer tem como controlar o que está lá. Invalidade do inquérito, não contaminação penal, diz todos os nossos tribunais. Quase como um mantra. Então não tem nulidade lá, então lá é irregular, eu uso irregular, e depois ainda não posso nem anular. É melhor que a fase judicial. É imunizado, é blindado. A estratégia é fazer do inquérito uma preparação a fim de controlar o que vai ser dito no acusatório, mas ao mesmo tempo, né, acusatório é só expressão. Mas, para designar, né, vocês entendem, eu falei acusatório, vocês entendem que é a fase judicial. E por outro lado, distrair essa produção, assim, uma produção de uma verdade em torno de uma quase mais-valia, porque ela vale por si, e ela não pode ser controlada. Não é controlado com regime jurídico. Vocês já viram um processo anulado porque o inquérito é irregular? Não. E diz a nossa jurisprudência, não, a prova ilícita não pode ser utilizada, mas nada impede que a prova ilícita dê origem ao inquérito policial. Então, assim, é fluxo livre, né? Só vai num sentido, não importa como você tem acesso à informação. Franqueado sempre. Veja o Spinola Filho, que diz sobre o inquérito. É uma peça destinada a instruir a denúncia, ou a queixa. Mas o juiz não deve desprezá-lo para ferir a sentença. Veja, vocês não podem pensar que isso possa ser algo ingênuo, no sentido de que o inquérito policial não é destinado à produção de prova, muito embora ele juridicamente não produza prova. Não, é uma categoria difícil, né? O mesmo, né, o professor Vicente Paulo Vicente Azevedo vai reproduzir
Há uma estratégia do inquérito policial. De novo, Paulo Vicente Azevedo, né? Outro que é considerado um liberal na tradição da nossa história, né? Dos nossos relatos históricos do processo. O que diz ele? Se o ladrão confessou, bom, o cara já está, né, tecnologia, o cara já é o ladrão. Se o ladrão confessou o furto na polícia, relatando como praticou, se indicou onde se encontravam os objetos, se os objetos foram apreendidos, se a vítima reconhece as utilidades que lhe foram até restituídas, se depois dessa caudal de provas o réu vai a juízo e nega a confissão, evidentemente essa negativa não tem valor algum, não tem base nos autos. O que mere fé é a confissão policial. Mas, de novo, por ninguém tido como um autoritário, um liberal. Eu não estou investigando a vinculação política desse autor. Eu estou dizendo da adesão a uns enunciados que se constituem discursivamente todo o emaranhado de dispositivos que configuram um código. Veja lá. Olha o que diz o Magalhães Noronha, no curso de Direito Processual Penal, sobre o sigilo do inquérito. O sigilo é essencial à investigação preliminar. Todos dizem isso. Porque, do contrário, se estaria fornecendo armas e recursos ao delinquente. Ao delinquente, mano. Já de novo, antes de iniciar o processo, ele já está condenado. Então, o inquérito tem que ser sigiloso para inviabilizar a defesa dele. Ou não? Ou é para... Qual é o outro nome que a gente possa dar isso? Ao êxito da investigação? Esses são efeitos da inspiração manziniana, né? que se prolongam para além do período da sua elaboração. Vou para a segunda estrutura. Prisão cautelar. Veja, vocês já se perguntaram como é que é possível nós falarmos na linguagem cotidiana em liberdade provisória? Se a liberdade provisória, a prisão é a regra. Tem não é mais professor, eu acho, mas está de licença, não sei se pediu, espero que tenha pedido exoneração, mas que ninguém me conta, porque eu vi, Federal do Paraná, prisão igual a regra, liberdade igual a exceção. Então, isso é 2008, 2008. Então, o problema não é ele fazer só, o problema é fazer isso como juiz. Vai te formar pessoas que acreditam que se faz está certo.